O mês de março é quando a gente comemora o Dia Internacional da Mulher e também a gente fala sobre um tema importante relacionado ao universo feminino. Não saia daí, o videocast Viva Saúde de hoje já está no ar. Durante o mês de março, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e vamos falar no programa de hoje sobre um tema que é de interesse da mulher, que tem a ver com o universo feminino. Antes eu quero agradecer aqui os apoiadores, Unicred, Maria Rocha e Ortonil, que patrocinam o Viva Saúde. Mas para falar sobre esse tema e falar sobre o Março Lilás, o março de prevenção do câncer de colo de útero, a gente vai receber aqui no Viva Saúde a médica ginecologista e obstetra, a doutora Ângela Mendes Bergamo. Muito obrigada, doutora, pela tua presença aqui no Viva Saúde. Obrigada, eu que agradeço o convite. Finalmente a gente conseguiu... Conseguimos, né? Parar aqui para... Já estava com saudade de conversar contigo. Eu também. Sempre muito bom. Doutora, Março Lilás é um mês focado no esclarecimento, na prevenção do câncer de colo de útero. A gente sabe que prevenção acontece o ano inteiro. É importante, né, a informação para que a gente possa prevenir esse problema. Mas na edição de hoje, então, a gente vai entender como que se processa essa questão né, esse problema do câncer de colo de útero, né? E eu tenho um dado aqui que diz o seguinte: segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, somente isso de 2020, tá? Mais de 16 mil novos casos foram registrados, né? E a gente já está em 2022, passamos aí por uma pandemia, um momento em que as mulheres, né, deixam um pouco de buscar o médico para fazer o seu exame de rotina, mas o problema continua existindo, né? Então eu queria começar te perguntando uma pergunta bem básica, mas que talvez quem está em casa precise ouvir a resposta. O que é o câncer de colo de útero? Então, primeiro a gente tem que entender, antes de eu te responder o que ele é, o porquê que é tão importante a gente falar sobre ele, né? O câncer de colo de útero, ele é o terceiro câncer mais prevalente nas mulheres, né? Então ele está atrás do câncer de mama, depois o câncer coloretal, depois vem o câncer de colo de útero, né? E o câncer de colo de útero, ele é, então, um tumor que fica localizado no colo do útero da mulher, né? E ele tem uma característica que é diferente dos outros tumores, que ele tem uma evolução que é, na grande maioria das vezes, mais lenta. A história natural do câncer de colo de útero, ele tem uma progressão mais lenta, o que torna ele mais fácil que a gente consiga fazer o diagnóstico e consiga tratar ele nas fases iniciais ou até mesmo antes de que chegue ao câncer mesmo, né? E por isso que é tão importante a gente fazer os exames de prevenção, né? Fazer o citopatológico, o preventivo, como a gente chama, né? O exame de Papa Nicolau, para que a gente consiga fazer a detecção precoce e evitar que a lesão precursora evolua para câncer de colo uterino. Mas por que esse câncer ainda, apesar de toda essa rotina que a mulher já, de certa forma, está acostumada, né? Ela sabe que todo ano ela precisa fazer seu exame de rotina, né? Ela está muito mais predisposta, né, do que o homem, né, a fazer essa visita de rotina para o seu ginecologista, para a sua ginecologista de confiança. Por que ainda esse tipo de câncer ele é tão prevalente? Então, de todos os cânceres que existem, né, sempre o câncer, o tumor, ele tem um fator que depende do indivíduo, que é da nossa imunidade, e a grande maioria dos tumores, eles têm uma relação com o meio que a gente vive, né? Um fator etiológico, um fator ambiental. E o câncer de colo uterino é o câncer que tem mais essa relação com o ambiente, onde a gente consegue mais identificar o fator etiológico dele, né? Que é o vírus HPV.
Então... O grande vilão, então... O grande vilão. Se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente pensa assim, o câncer de pulmão, quem é o responsável por câncer de pulmão, né? Todo mundo pensa, é o cigarro. Só que se a gente for pensar a relação câncer de pulmão e cigarro, ela é menor do que a relação HPV e câncer de colo uterino. 99% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV, pelo vírus HPV, né? Que é um vírus que acaba, a mulher, né, ela tem contato com esse vírus a partir da relação sexual, é isso? Principalmente, né? A transmissão do HPV, ela ocorre pelo contato pele a pele ou pele e mucosa, né? E a principal forma de contato é através da relação sexual, não exclusivamente, mas é a principal maneira de contato, né? E por isso que é tão importante hoje, né, a gente falar também sobre a vacina, né? Sim. Que é a nossa grande arma e a nossa grande esperança para que as próximas gerações, as gerações dos nossos filhos, né, a esperança que a gente tem é que tenha uma redução importante dos casos de câncer de colo de útero, né? Uma redução que a gente não viu em nenhuma outra geração, né? Como que é a aceitação da comunidade, da sociedade para essa vacina? Porque ela não é tão recente assim, né? Já está no calendário, né, vacinal, já é indicada principalmente para aquela faixa etária dos 11, 12 anos, né? Muda de menino para menina, né? Mas como é que ela é recebida assim pela sociedade? Ela já foi incorporada a essa rotina? As pessoas aceitam bem? Tem dúvidas a respeito disso? Então, a vacina do HPV ela é disponibilizada pelo Plano Nacional de Imunização do SUS, né? De forma gratuita. Ela é recomendada para as meninas dos 9 aos 14 anos e para os meninos de 11 a 14 anos. Além disso, para as pessoas que convivem com HIV ou que estão passando por tratamento de doenças oncológicas, com quimioterapia, radioterapia, transplantados, né? Até 26 anos também podem receber pelo Sistema Único de Saúde a vacina do HPV. E eu até essa semana dei uma revisada antes de vir e eu encontrei alguns dados que eu achei muito interessante. Tem um trabalho que mostrou que a cobertura vacinal nos Estados Unidos, que é um país que a gente considera assim, que talvez fosse um pouquinho superior que aqui, né? Era de 44% nas meninas e 20% nos meninos. Então, ainda é baixa, né? Então, aqui provavelmente é inferior a isso. E esse trabalho que eu li, eles estavam questionando o porquê disso ser tão, né, de essa cobertura ser tão baixa, visto que é uma vacina que tem essa promessa de reduzir câncer, né, incidência de câncer, e de ser uma vacina que é disponibilizada de forma gratuita, né? E aí tem vários fatores, né? E tem essa questão, então, que aqui no Brasil é muito forte, né? De relacionar a vacinação ao início da atividade sexual, né? Então, muitos pais temem essa relação. Eu não vou vacinar porque eu tenho medo que estimule o meu filho a iniciar mais precocemente a atividade sexual, né? O que é uma grande bobagem, porque a vacina é indicada, embora ela possa ser feita também por quem já iniciou a atividade sexual e já teve contato com HPV, ela também pode ser feita, mas ela foi criada e ela tem melhor eficácia nas pessoas ou nos indivíduos, nas crianças que não iniciaram a vida sexual, por isso que ela é preconizada em crianças mais jovens, né? E aí tem esse mito, assim. Também uma falha nossa dos profissionais de saúde, né? Porque a gente recomenda, e nesse estudo mostrou assim, que a recomendação, por exemplo, para a vacina do tétano, vacina da hepatite, da meningite, é mais forte do que a vacina do HPV.
né? Então, é uma falha que a gente ainda tem e que a gente vai ter que correr atrás para corrigir, né? Porque para que a gente tenha esse resultado que a gente espera a longo prazo, a gente precisa ter uma cobertura ampla. A gente precisa que essa geração seja vacinada de forma ampla, né? Que todos sejam vacinados, porque senão, se a cobertura não for ampla, ela não vai ter a mesma eficácia, né? Tem campanhas de vacinação? Não lembro de ter visto. No início, as campanhas eram feitas nas escolas, né? Então, era uma busca mais ativa, né? Eles vacinavam na escola. E agora não, agora é nas unidades de saúde, então a família tem que levar a criança para fazer, como é com todas as outras vacinas, né? Mas eu até li que está sendo planejado uma nova força-tarefa, assim, de voltar para a escola novamente. Mas eu acho que a questão do tabu, do preconceito ainda também tem a ver com isso, da questão sexual também, como um medo de incentivar o início precoce da atividade sexual. Tem alguma contraindicação dessa vacina? Alguma Não. reação? É uma vacina muito segura, né? Na verdade, as reações são raras e leves, né? E as principais reações é dor no local, normais de vermelhidão, que são comuns a outras vacinas, assim. Não tem descrição de casos de efeitos graves, assim. Se esse vírus, né, ele costuma atingir diretamente as meninas, os meninos também precisam vacinar, porque daí eles não transmitiriam no futuro para sua parceira. Porque o HPV, ele na verdade não causa câncer só de colo de útero, né? O HPV ele está envolvido no câncer de colo de útero, no câncer de pênis, no câncer de ânus e orofaringe, né? E de vagina também. Então, o homem também tem câncer de pênis por HPV. Então, ele pode ser também a incidência é menor. Mas também é um risco. Então, ele também o menino também vai se proteger tomando a vacina. Mas o objetivo principal é diminuir a incidência de câncer de colo de útero, porque é o mais prevalente, né? O HPV, ele tem algumas variações. Sim. É um vírus que tem suas variações, né? Como é que é a característica desse vírus? O HPV, assim, ele é a gente tem mais de 200 tipos de HPV, então ele é um grande grupo de vírus. E a gente divide ele em duas famílias, assim, né? 2 grupos, que é os grupos não oncogênicos, que são representados pelos subtipos 6 e 11, né? Que são os causadores de verrugas, tá? Que podem dar verrugas genitais ou até verrugas na pele, né? E tem os oncogênicos, que são aqueles que têm o potencial de causar câncer, principalmente de câncer de colo de útero, né? Mas não é todo mundo que tem. Daí eu falei assim, 70%, 80% da população sexualmente ativa já teve, em algum momento da vida, ou vai ter contato com HPV, certo? Isso uma grande parcela da população. Uma grande parcela, porque ele é um vírus altamente prevalente, né? Isso se a gente for pesquisar através de técnicas de DNA, de pesquisa de DNA do vírus, né? Então, não quer dizer que todo mundo, que esse 70%, 80% da população tem lesão. Não, tem o vírus Pode transmitir, inclusive, mas não ser prejudicado por ele. Exatamente. Pode não ter lesão. Tem o vírus no seu DNA. A grande maioria das pessoas que tem a sua imunidade em dia, principalmente mulheres jovens, né? Elas conseguem, mesmo tendo as formas oncogênicas, né? Que têm potencial de evoluir para câncer, elas conseguem, pela própria imunidade, eliminar o vírus. E tá tudo certo. Às vezes, ou um vírus é mais agressivo, ou a imunidade não tá tão legal, né?
E aí aquele vírus persiste e é capaz de levar à lesão, e a lesão persiste, e aí sim pode evoluir para o câncer. Mas essas variações todas, então, a vacina ela cobre a prevenção dessas, principalmente das oncogênicas? Sim, a gente tem duas vacinas no mercado, tá? Tem uma vacina que é contra os 4 tipos mais prevalentes, que é 2 não oncogênicos e 2 do grupo oncogênico, que é o 16, o 18 e o 6 e o 11. E a outra vacina que é a bivalente, que é só com o grupo oncogênico, que é o 16 e o 18. Então, a vacina não protege contra todos os subtipos, né? Já tem vacinas novas, lançadas principalmente fora do país, com 9 subtipos, e que estão surgindo, né? Mas mesmo essas vacinas com 4 subtipos ou com 2 subtipos, elas pegam os mais frequentes e elas também têm algumas reações cruzadas, então elas melhoram muito a imunidade. Porque uma característica que é importante do vírus também é que quando a gente tem contato com o HPV, e mesmo que a gente elimine o vírus do nosso organismo, a gente não fica com uma imunidade contra o HPV. Então, eu tive contato com o HPV e eu consegui eliminar, mas eu não tenho imunidade contra ele, eu posso pegar novamente. E com a vacina, não. A imunidade da vacina me dá uma imunidade mais duradoura. Então, Basta uma dose da vacina, doutora? Não, elas são 3 doses. E no Sistema Único de Saúde, eles disponibilizam 2 doses. Daí, com uma idade mais precoce, de prevenção primária, assim, eles disponibilizam 2 doses. Mesmo com a vacina, é importante fazer essas consultas anuais no consultório do ginecologista para fazer o seu exame de rotina? Sim, porque a vacina ela não vai nunca impossibilitar que você tenha contato, que adquira o vírus, né? Então, a gente está falando de 2 tipos ou de 4 tipos de vírus, né? Então, você tem... uma proteção parcial, mas uma proteção. Exatamente. É importante que se faça, mas não adianta fazer e achar que está super protegida e super segura, né? Até porque a avaliação ginecológica tem como objetivo várias outras coisas. E mais do que a consulta ginecológica, é importante, eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, do uso do preservativo, né? Que é uma coisa que a gente percebe, assim, através do consultório e de estudos também, que tenham tido aumento dos casos de DSTs ou ISTs, né? Que é como a gente fala agora, que estavam em queda nos últimos anos e elas têm... Como a sífilis, por exemplo? Como a sífilis, por exemplo, que elas estão em ascensão novamente, né? E isso a gente entende que é devido a uma queda no uso de preservativo, né? Então, precisa-se orientar a população mais jovem de que é necessário usar preservativo. É um né? método de proteção também significativo, né? Uhum. Falando desse exame de rotina, né? O foco dele é exclusivamente o câncer de colo de útero. O objetivo dele... Preventivo, exatamente. O citopatológico. Sim, o objetivo do citopatológico é rastreamento de câncer de colo de útero. Como é que ele funciona, doutora? Falando desse... parece tão rotineiro, mas muitas vezes esse tipo de informação ajuda, incentiva as mulheres também a procurarem o consultório, né? Então, é um exame que a gente faz, pode ser feito no consultório ginecológico, na unidade básica de saúde, né? É feito através de um exame ginecológico e é coletado um raspado de células, né? É um exame que eu sempre falo assim, não é um exame que é a melhor... Não é mais confortável a coisa mais confortável do mundo, mas não é para ser um exame doloroso. Sim. Então, se está doendo é porque tem alguma coisa que está errado. E aí a gente coleta um raspado ali das células do colo do útero,
coloca numa lâmina e manda para um citologista analisar, tá? E a partir daí ele fala pra gente, ó, tá normal ou tá alterado. Nunca ele dá pra gente um diagnóstico, ó, tem câncer, não tem câncer. Não, tá normal ou tá alterado. E a partir dali a gente começa a progredir a investigação. Ele indica alguns níveis de alteração, é isso? Isso. Então ele fala pra gente, tá normal, ele pode dar negativo para células neoplásicas, ou tem uma alteração celular de significado indeterminado, ou tem uma lesão de baixo grau, uma lesão de alto grau. E aí, a partir disso, a gente tem que analisar, rever aquela paciente novamente, às vezes repetir o exame em 6 meses, às vezes fazer a colposcopia, fazer biópsia. Bom, então, a partir disso, indicando essa primeira análise, indicando que precisa ser rastreado um pouco mais, essa investigação ela segue para que ponto, doutora? Aí a gente volta para a colposcopia, né? A paciente volta. A colposcopia é um exame que é um complemento do preventivo, então a gente olha aquele colo do útero novamente, com a ajuda de um aparelho que chama colposcópio, que é como se fosse uma lente de aumento, tipo um microscópio, assim. E a gente coloca um líquido que chama ácido acético, e Lugol, então dá uma ardência, assim, a paciente sente uma ardência, e o objetivo desse exame é que a gente... Não, é bem tranquilo, assim, bem tranquilo. É que a gente consiga visualizar alguma área de alteração para que direcione uma biópsia, né? E aí a biópsia que vai confirmar ou afastar uma lesão, né? E então esse que é o objetivo da colposcopia. Então, ele é feito no consultório mesmo? Consultório. E é importante lembrar, assim, o colo do útero ele não tem uma inervação sensitiva. Então a gente não sente dor no toque, assim, né? Não tem sensibilidade, a gente sente a pressão. Então, quando a gente faz a biópsia no colo do útero, a gente sente uma cólica, sente tocar, mas não é igual você sentir beliscar. Não configura como dor. Né? Não é uma... Não precisa dar anestesia, né? É um procedimento bem tranquilo de ser realizado no consultório. E esse exame, que é um exame bem tranquilo, a gente faz na hora ali, faz o diagnóstico e aí, a partir dali, você consegue prosseguir com a conduta e o tratamento, né? É possível ter alguma lesão e não ser vista a olho nu? Eu imagino, o médico, o ginecologista, ele pode estar avaliando e no seu campo de visão, sim, não perceber. Por isso a importância de fazer esse exame, né? Sim. A minha dúvida é a seguinte: se a mulher estiver com algum quadro de infecção, se estiver tomando algum tipo de medicamento, o que pode alterar o resultado desse exame? Que não traga esse resultado mais assertivo? Então, geralmente inflamações vaginais, né? Por exemplo, cândida, a vaginose bacteriana, que geram inflamação na mucosa, um quadro de herpes, né? Que geram inflamação na mucosa da vagina e do colo do útero, podem prejudicar tanto o preventivo, a leitura do preventivo, né? Podem alterar, quanto a colposcopia também. Então, às vezes, é comum a paciente estar com corrimento, estar com inflamação e querer fazer o preventivo para tentar descobrir o porquê da inflamação. Mas a gente precisa ter em mente que o objetivo do preventivo é rastreamento de câncer de colo do útero, que o melhor momento para fazer esse exame é um momento em que não tem inflamação, né? Não tem tipo de alteração. Isso, que se possível, sim, esteja no seu período mais fisiológico ali, né? Sem ter outro tipo de sintomas, assim. Porque isso pode prejudicar. Então, o ideal é que a gente chegou no consultório, tá com uma cândida, tá com alguma coisa, a gente trata
E daí depois, num outro momento, coleta o preventivo, faz a colposcopia. Tem uma faixa etária que se deva, que esteja em algum grupo de risco? A colposcopia é indicada para mulheres de 25... desculpa. O preventivo é indicado para mulheres de 25. E aí, até a finalização do exame depende da literatura, assim, mas em geral até 75 anos, 74, 75 anos. Por que 25, doutora? Se a atividade sexual tem, imaginamos, né, que tem sido cada vez mais precoce, os 25 anos já não seria um tempo tarde, assim, né? tardio para fazer esse exame. É uma recomendação recente, né? Então, recente, né? Mas há um tempo atrás se recomendava assim, começar a coleta preventiva a partir do início da atividade sexual, né? E daí vem aquilo que eu comentei no início, né? As mulheres jovens, elas conseguem ter uma imunidade melhor e mesmo que elas tenham contato com o vírus e com o HPV e que elas tenham contato com esse HPV de alto risco oncogênico, elas têm um potencial maior de eliminar o vírus e mesmo que elas tenham lesão, elas conseguem fazer essa lesão regredir espontaneamente, naturalmente, tá? Então, essa lesão pode voltar depois? Ou seria uma nova lesão? Não, seria uma nova lesão. Então, o que os estudos demonstraram? Que quando a gente começa a coletar o preventivo de forma muito precoce, a gente estava fazendo excesso de diagnósticos e a gente estava tratando de forma excessiva mulheres que teriam lesões que regrediriam espontaneamente. Entende? E aí isso também estava causando repercussões, porque o tratamento para essas lesões também prejudicam, por exemplo, mulheres em idade fértil, né? Então, risco posteriormente de parto prematuro, enfim, né? E aí, as sociedades internacionais de patologia do trato genital inferior, que são as sociedades que estudam câncer de colo de útero e HPV, após vários estudos, elas têm adotado essa conduta mais conservadora e orientado que a gente comece a coletar o preventivo a partir de 25 anos, por conta disso. É um fato que muitas vezes ninguém se dá conta, assim, né? Porque essa idade, enfim, o que se tinha realmente de entendimento é que seria a partir do início da atividade sexual, né? Falando das mulheres mais maduras, né? Tem uma informação que talvez muitas não saibam, que a vacina do HPV também pode ser indicada para as mulheres de 45 anos, por exemplo. Sim. De até 45 anos, né? Isso seria uma... É possível prevenir? Como é que é esse processo, doutora? Se a mulher, teoricamente, né, já teve essa exposição maior à possibilidade essa possibilidade maior de exposição ao vírus. Então, o contato com o HPV, ele tem 2 picos assim, maiores de exposição, tá? Quando a gente estuda. Tem um pico por volta da 2ª década de vida, que é o início da atividade sexual, tá? E o segundo pico é entre a 5ª e a 6ª década de vida, tá? E aí a gente, né, não entende direito o porquê disso e se levanta algumas hipóteses, né? De talvez uma nova exposição sexual, sim, mas o que se levanta muito em questão é a questão da menopausa, né? E que na mulher traz algumas repercussões, principalmente no trato genital inferior, então na mucosa da vagina, né, do colo do útero. Essa diminuição hormonal, né, diminuição do estrogênio, leva a alterações na vagina e no colo do útero, alterações que diminuem a imunidade, né, e deixam ela mais suscetível, mais vulnerável à infecção pelo HPV, tá? Então, mas essa vacina seria eficaz. Isso é um ponto, tá?
Isso é um ponto porque seria interessante vacinar as mulheres de até 45 anos, né? O segundo ponto que é interessante é porque a vacina ela foi desenvolvida inicialmente para prevenção primária. O que é isso? É para indivíduos que nunca tiveram contato com HPV, né? E que o primeiro contato seja através da vacina, para que quando eles tenham o contato com o vírus, realmente eles já tenham essa imunidade feita pela vacina. E os estudos, depois de a vacina já estar em andamento, né? Eles começaram a demonstrar que também a vacina tem esse potencial de prevenção secundária, ou seja, as mulheres que já tinham contato com HPV e até as que estavam tratando lesões causadas pelo HPV, né? Então a mulher tinha lá uma lesão de alto grau, estava em tratamento e que recebia a vacina de HPV, a vacina do HPV, ela tinha uma chance maior de regredir aquela lesão. Então, o que a gente entende? Que a vacina ajuda que a imunidade reconheça aquele vírus como não fazendo parte do corpo dela e consiga eliminar mais fácil esse vírus. Então, ela é indicada e ela é segura e é eficaz. É importante para as mulheres dessa faixa etária. Um dos fatores de risco para o HPV também é a prática dos múltiplos parceiros, né? Uhum. Porque aumentam as chances de contato com HPV, naturalmente. É isso, né? Quais seriam os outros fatores de risco? Tudo que se relacione a isso, né? Então, início precoce da atividade sexual, né? A gente está falando aí de que idade? Adolescência. Tudo que tiver relacionado à adolescência. Isso seria um início precoce. É difícil falar, né? Até é muito relativo, né? Mas... E assim, até essa história de múltiplos parceiros, é difícil a gente falar isso como um fator de risco, porque às vezes a pessoa tem uma relação estável e monogâmica, né? Não quer dizer relação com que isso um não parceiro, seja um risco, mas né? o parceiro dela tem relação com outros parceiros. Então, e ela está exposta a isso, indiretamente, né? Então, hoje, assim, isso em relação a todos os tipos de ISTs, né, de infecções sexualmente transmissíveis, a gente tem perdido um pouco essa coisa de grupos de risco, assim, né? Essa delimitação. Né? Tem sido São mulheres difícil. Que estão vulneráveis. A gente está exposta, sempre está exposta. A partir do momento que você tem atividade sexual, você está exposta. Por isso que a melhor forma de prevenção é o uso universal do preservativo, né? A vacina e o rastreamento. A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Olha só, passou rapidinho. Né? Falando do Março Lilás, ele também, imagino que tenha esse foco, essa ênfase também na vacina, né? E nesses 3 elementos aí que a doutora acabou de citar, que são formas eficazes aí de prevenção, né? A gente acabou nem falando muito sobre sintomas da doença, né? O objetivo aqui é alertar para a prevenção, né? De fato, a gente vai ter outras oportunidades, talvez até para falar sobre isso, né? Mas é importante, então, que a mulher, ela tenha isso como rotina, ela busque esse contato com o seu médico, sua médica de confiança, seu ginecologista, para que tenha essa rotina, né? E a partir daí, então, fazer esse controle maior do problema. Isso, doutora. Eu acho que assim, o câncer de colo de útero, ele não... Quando a gente tem sintoma, já tá tarde, né? Então, o ideal é que ele é um câncer altamente prevenível. Então, o objetivo é que a gente faça diagnóstico das lesões precursoras, né? Da lesão que vai virar câncer de colo, né? E que a gente atue antes disso, né?
E é uma coisa que a gente consegue fazer de forma fácil, porque o tratamento do câncer de colo uterino, ele tem uma morbidade alta, né? Com cirurgias, com complicações, enfim, né? Um tumor que piora muito a qualidade de vida para a paciente, né? Mas para chegar nesse ponto... Num estágio mais avançado. Sim. Então, o objetivo, eu acho que do Márcio Lilás, é que a gente lembre da prevenção. O foco é sempre a prevenção. Tem tumores que a gente não tem muitas formas de prevenção, né? É diagnóstico precoce. E o câncer de colo de útero é um tumor altamente prevenível, né? Isso é muito importante. Porque faz com que a gente consiga puxar para a gente a autonomia disso e aí a responsabilidade, né? Sim. De que não, então eu preciso cuidar de mim e eu preciso fazer... Não depende... Não, a responsabilidade é minha. Exatamente. Eu que tenho que ir lá e fazer a minha parte. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela tua presença aqui, por nos esclarecer esse assunto, né? E teremos aí outras pautas relevantes, importantes, informação aí para a qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Das mulheres. Exatamente. Seja sempre bem-vinda aqui no Viva Saúde, tá bom? Isso. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. A gente agradece aqui os nossos parceiros, né? Unicred, Maria Rocha e Ortonil. E não esqueça, lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais para que mais e mais mulheres possam buscar a prevenção desse problema que é tão passível, né, de ser prevenido. A gente agradece então a sua audiência. Lembre-se também que nós estamos aqui na UniTV todas as quintas-feiras às 20h30, trazendo muita informação para você. Até a próxima edição do Viva Saúde.